Olá, meus pequenos gafanhotos. Vamos fazer aqui o nosso fechamento de mercado, nosso diário de trading do dia 30/10 e vamos entender aqui o que aconteceu nesse pregão e como poderia ter sido a nossa análise, né? Então, primeira coisa de tudo é nós iniciarmos pela análise do contexto, que é justamente esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela, tá? Vou colocar nos 60 minutos para a gente tirar o zoom e entender em que contexto de mercado nós estamos, tá bom? Então, pelos 60 minutos, eu vou até reduzir um pouco mais, tá? Deixa eu ver aqui se pelo diário vai ficar mais fácil. Só para vocês verem a formação dos candles de forma melhor aí no visual, tá? Então, olha só. Deixa eu ligar o meu point fix. Então, eu coloquei aqui, só para vocês entenderem, que pelo gráfico de um dia, nós tínhamos aí esse CTB, tá? E o preço ele acaba rompendo essa região e o contexto no macro que nós estamos tendo até agora é de pullback sobre essa região, tá? Então, pelo índice, pela ótica do índice, a gente ainda tem um contexto de continuidade de tendência, por estarmos ainda dentro dessa área de pullback. Só que vocês vão perceber que o índice ele está extremamente travado, porque nós temos duas informações diferentes, uma no índice e uma no IBOV, que é o ativo à vista. Então, enquanto o índice ele está exatamente nesse contexto que vocês estão vendo, que é na saída de um CTB, tá? O IBOV ele está em outro contexto. Então, ele está fazendo um pullback sobre a base inferior de um CTA, ou seja, enquanto o índice está dando pressão de compra, o IBOV está dando contexto de venda. Então, a gente vai ver o mercado travado esses dias bastante, mais por essa ótica, tá? Então, viram ali como que está o índice. Agora eu vou abrir aqui o IBOV nos 60 minutos para vocês verem o seguinte, ó. Vou tirar o zoom. Tá vendo que a gente tem aí um CTA do IBOV, que está em pretinho aqui, ó, parte de cima, parte de baixo, e a gente tem o CTB do IBOV. Tá vendo que o contexto é diferente entre um e outro? E qual que é o ativo à vista? Qual que é o principal? O IBOV. Tá? Então, enquanto o índice lá, ó, ele está rompendo esse contexto aqui, o IBOV, ó, ele está em outro contexto. Então, por essa ótica, a gente tem que ter mais cautela, porque os dois estão sugerindo cenários diferentes, tá? Quando que a gente pode ter uma união? Olha só, se o IBOV ganhar essa região, a gente vai ter aceleração no índice, porque aí os dois ativos entram no mesmo contexto de compra, tá? Ou se lá no índice, ó, lembra que o índice a gente estava no CTB, né? Fazendo o pullback por cima. Se lá no índice ele faz esse contexto aqui, ó, entrando de volta para o CTB, aí a gente alinha com o contexto do IBOV e a gente ganha maior aceleração. Por que isso acontece? Porque o índice ele trabalha esprediado, né? Por juros. Lembra que o índice ele é um derivativo, então ele acaba que ele tem o carregamento da taxa de juros. Então, as referências dele, em grande parte do tempo, ele acaba sendo diferente do IBOV, tá? Então, você tem que ter muito cuidado e analisar sempre os dois juntos. É o pai e o filho. Beleza? Se você opera índice sem analisar o IBOV, meu filho, não sei o que você está fazendo ainda, viu? Bora lá. Vamos seguir, vamos voltar aqui para o contexto. Lembrando que esse nosso fechamento aqui é praticamente uma aula, né? Para vocês irem afunilando aí o racional. Sabendo, ó, bora lá. Essa linha preta que vocês estão vendo passando aqui, agora eu dei o zoom no gráfico, tá? Tá vendo essa linha preta que está passando aqui?
Isso aqui é o canal lá do CTB. Beleza? É a parte superior do CTB. Só para vocês olharem para o gráfico e entender o que eu estou falando. Não se esqueçam disso, tá? O que eu vou chamar a atenção para vocês agora? A gente teve aqui, ó, no fundo de mercado, uma acumulação. Aqui a gente teve um player montando uma posição, tá? E a partir desse momento aqui, eu estou rastreando uma frequência dele, beleza? Então, eu também trabalho, por exemplo, com VWAPs ancoradas dentro de alguns contextos. Que vocês aí, quem está estudando, os alunos já sabem, né? Dependendo da fase que vocês estão estudando e vocês estão vendo esse fechamento, vocês já estão entendendo o porquê que eu coloquei aqui, ó. Certo? Então, a gente tem essa frequência e vocês vão ver, ó, que a Morgan, quando ela puxou nesse dia aqui, ela travou o preço exatamente dessa região e a gente tinha um contexto aqui, ó, de 50%, né, desse dia, até a gente fez aí a revisão de mercado e a gente tinha a POC, né, desse movimento que estava aqui atrás, ó. Beleza? Então a gente tinha uma confluência e aqui foi a retração do dia, então defendendo em cima dessa VWAP. O médio continua e no dia 30 a gente defende aonde de novo? Exatamente na VWAP, em confluência com a base do CTB. Aí você pergunta, poxa, Thiago, para que você tem esse tanto de região marcada, POC, tudo e tal? Porque você precisa entender a movimentação e aonde vai ser as regiões aonde o preço vai exercer pressão, ou de suporte, ou de resistência, ou de demanda, ou de oferta. Tá bom? Então, você precisa identificar essas regiões, porque dali de onde sai a maior probabilidade de você pegar o trade na raiz, o melhor payoff. Certo? Um detalhe, lembrando, você precisa sempre de um espaço livre para que isso te dê uma relação risco-retorno. Legal. Então, aqui ó, a gente tem esse monitoramento. Isso aqui ainda não foi perdido. Tá? Quando que o índice ele pode alinhar dentro de uma perspectiva do IBOV, se ele voltar para cá, ó. Entendeu? Se ele volta para dentro desse CTB, a gente tem um alinhamento com o IBOV na continuidade da tendência de baixa. Agora o índice ele pode subir e o IBOV se alinhar ao fluxo do índice. Beleza? Aí, se o IBOV ganhar aquelas regiões lá, aí a gente engata uma tendência de alta. Só que o fractal de um dia, ele precisa virar. O fractal de um dia ainda não virou. Beleza? Sabendo desse contexto, vamos agora para o dia, tá bom? Para dentro do dia. Então, a gente tinha no dia anterior aqui, ó, essa onda de impulsão, tá? E o início dessa onda de retração. Então, a gente pegou a Fibonacci do intraday e colocou ó, nesse topo aqui e nesse fundo aqui, tá? E a gente encontrou duas regiões, que é a nossa região aqui ótima para a gente achar o que? As confluências. Então, aqui a gente tinha a região dos 50% no 132.459 e a região do 61 no 132.202. Até agora a gente não viu nada de padrão, nós estamos só revisando a parte contextual do gráfico, tá bom? Então, nós tínhamos essas duas regiões e esse movimento aqui, ó, que vocês estão vendo na tela, ó, isso aqui foi o movimento do dia 30, tá bom? Nós estamos no dia anterior, que é a precificação dessa onda aqui, ó. Agora que nós vamos chegar nesse contexto aqui, beleza? Bora lá. Então, tirando o zoom novamente, agora a gente vai começar a associar o contexto do índice com o contexto do IBOV para a gente entender o que nós tínhamos de situação aqui em cima, tá bom? Bora lá. Uma observação, tá? Às vezes vocês vão escutar um ruidinho aí de um cachorro no fundo, tá? Mas vocês tentem se concentrar aqui na voz, viu? Vamos lá. Pequena observação, né? Aqui não tem edição, tá, pessoal? Estou fazendo de forma bem natural para vocês.
que é como mesmo eu analiso o mercado. Então, se eu não soubesse, por exemplo, o que eu estivesse falando, isso aqui ia estar lotado de corte à torta e à direita, ia estar programando para vocês. Mas aqui a gente está fazendo um bate-papo, tá bom? Então, o dia abriu, olha só, o dia abriu, pessoal, aqui, ó, fazendo essa puxada, certo? Qual que é o contexto que a gente tinha? Deixa eu travar aqui melhor, porque aqui não vai ficar legal para vocês verem. Só um momentinho que a gente vai ajustar aqui. Deixa eu aumentar o meu gráfico de contexto, que eu vou comparar aqui o de contexto com o IBOV, tá? Isso, o de contexto com o IBOV, tá? Agora ficou perfeito. Bora lá. O dia ele começa aqui, ó, que foi justamente essa defesa pelo contexto lá na VWAP que a gente conversou. Tá vendo? Só que ele dá essa puxada de alta, tá? Para cima, defendendo aí nas regiões. E lá no operacional, vocês vão ver que ele realmente deixa alguns gatilhos. Só que qual que é o problema que a gente tem aqui, pessoal? Primeiro, a gente perdeu a frequência do CTA ali do 15 minutos, que é essa linha azul que eu acabei de colocar para vocês, tá bom? Segundo, a gente abriu abaixo da região dos 50%, que a gente havia mapeado, e abaixo do 61%. Terceiro, a gente tinha uma média de 20 do 60, a média de 200 do 60 do IBOV, tá? E a gente está exatamente por baixo do CTA do IBOV. E ainda, para completar, a gente está embaixo de uma milhar, dos 131 mil pontos. E vocês vão ver que o preço ele trava nessa milhar. É uma milhar que a gente estava rastreando e que tem um peso para a gente, beleza? Então, contexto de compra, pessoal, contexto de compra, todas as vezes que você tiver muita região de resistência na frente, evita. Por quê? Se você não tiver característica de fluxo lá na tua evolução do tempo, que vocês sabem exatamente do que eu estou falando, de como tem que estar a posição dos players, como que tem que estar a liquidez, como que tem que estar a característica do fluxo. Se eu não tiver essa dinâmica de player grande em parceria, montando posição, puxando realmente o ativo, o preço ele vai travar, tá? Então você percebe, ó, que essa região que eu estou mapeando para vocês, ó, esse gráfico que eu estou marcando o xizinho aqui é o meu operacional. O preço trava ali. Quando eu vou para o meu gráfico de contexto, que são as regiões, ó, aqui nessa zona amarela é essa região da milhar do IBOV. Então, além de eu ter as médias do IBOV na frente, eu tenho a milhar do IBOV, eu estou por baixo do CTA e eu estou por baixo ainda do CTA do 15 minutos, né? Do contexto que é esse aqui, ó. Então, eu tenho muitas regiões na frente. O legal aqui, pessoal, para a gente procurar compras, seria esse preço ganhar essa região aqui do IBOV, ó, essa faixa de cima, e eu subir acima da média de 200. Aqui sim a gente tem um contexto de compra interessante, porque a gente tem o quê? Espaço. É o que eu sempre falo para vocês. Eu preciso ter dinâmica de espaço para esse preço trabalhar. Entende? O perigo disso aqui é o quê? É eu ter a todo momento pressão de compra, pressão de venda sendo exercido, e o preço ele fica dentro dessa dinâmica aqui, ó. Não vai para lugar nenhum. Por quê? Ao mesmo tempo que eu estou numa região que tem muita pressão de oferta, eu também estou dentro de um contexto de muita pressão de compra, muita demanda. Beleza? Vou colocar o IBOV no tempo gráfico de um dia. Então, ó, olhando para cá, para o IBOV, vocês podem ver que o dia abriu dentro desse contexto, abaixo da média de 20 do IBOV, em cima da milhar, abaixo do CTA e contra a média de 200. Tá?
Vou colocar num dia para vocês verem que a gente também tinha um contexto estranho. Tanto que vocês estão vendo aí que pelo diário deixou aí um doji, né? Que é esse candle de indecisão aqui, ó. Então, ó, essa linha preta que vocês estão vendo é o CTA, tá? E vocês vão ver que além das médias dos 60 minutos, nós tínhamos também a média de 20 do diário. Então, nós tínhamos a média de 20 do diário, a 20 do 60, abaixo do CTA do Ibov. Então, tem muita pressão de venda nessa região. Beleza? O que a gente vai ficar observando aqui como gatilho, tá? Para o próximo dia, ó. Muita atenção nessa região aqui, ó. Porque se ele ganha essa região, a gente pode entrar em um contexto de venda lá no índice. Ele pode voltar para dentro, ó, dessa região aqui, ó. Isso aqui que eu estou desenhando para vocês no índice é a base superior do meu CTB. Lembra que ele está fazendo o pullback por cima, ó. Ele está nesse contexto aqui, ó, de pullback para continuar a movimentação de alta. Se ele fizer isso, ele tenta puxar o Ibov. Agora, se ele retornar para cá, ele ativa o doji e a gente alinha, em vez do Ibov alinhar com o índice alinha com o Ibov. Aí o negócio fica mais sério, porque pode entrar fluxo de venda, tá? E esse preço deslocar. Nota que eu já estou aqui meio que fazendo o fechamento e já associando o viés para o próximo dia. Beleza? Então, mais uma vez, nós tínhamos muita trava na parte superior, que foi justamente essa aqui. Certo? Eu estou mostrando isso para vocês, que é para vocês entenderem o tanto de trava que a gente tinha na parte superior, pensando em compra. Tá? Show. Entendendo isso, que eu acredito que 90% ou muito mais de quem está assistindo isso não faz a mínima ideia de como analisar isso aqui e fica operando setup, leitura de contexto, zero, né? Zero, a gente vai para o nosso gráfico aqui. Bora lá. Agora que eu estou abrindo e expandindo só o meu operacional. Então, vocês estão vendo aí que eu coloquei 3 gráficos para vocês inicialmente na análise, tá? Eu olho o Ibov, que é importantíssimo, tá? Eu olho a parte contextual, que são todas as minhas regiões marcadas, e agora eu entro no meu operacional, tá? Que aqui é onde eu vou encontrar os padrões, tá? As regiões de confluências para me proteger stop, os padrões operacionais, os gatilhos, né? Olhar ali os parâmetros de oferta e demanda, que aí a gente vai olhar para o nosso Waze Wave, né? Comparar aí desequilíbrio entre oferta e demanda, associar isso com a renovação de lotes. Nos gatilhos, a gente vai olhar a pressão de volume, o alinhamento das médias, a gente vai conseguir ter a base aí do fluxo do dinheiro, né? O alinhamento das médias curtas, o alinhamento, a inclinação da média de 200 vai nos trazer parâmetro de tendência, VWAP e ajuste vai trazer outras referências. Então, o que a gente faz aqui é entender e ler o mercado, tá bom? Então, bora lá. Sabendo disso, sabendo de toda aquela análise, aquela preparação inicial, qual que é o paredão que nós temos inicialmente? Essa região aqui, ó. Tá? Essa região aqui. Tendo essa informação, olha o tanto que é importante, tá? Dentro do dia. Sabendo que isso aqui, ó, é um paredão, tá? Se você for analisar, ó, sabendo que isso aqui é um paredão, analisando toda a parte contextual e toda a parte ali do Ibov, observa o tanto de gatilho de compra que o preço vai deixar saindo dessa região. Olha só. Você está vendo o tanto de indução que o índice fez na compra, tá? Gerando fluxo mesmo, tá? Para te fazer comprar ali na cara da resistência.
Só que se você olha só para os candles bonitinho, no 2 minutos, no seu operacional lindo, maravilhoso, você não vai ver esse contexto. Tá bom? Então, o contexto necessário para comprar era se esse preço ele ganhasse aquelas regiões e ganhasse a média de 200 lá em cima. Ó. Aí nós pensaríamos em compra. Mas toda essa área que vocês estão vendo aqui, ela era a área de resistência e muita resistência. Só que no gráfico operacional de vocês, ó, aqui não vai ter nada. Mas se você souber analisar o contexto, você sabe que aqui é uma região extremamente travada. Tá bom? Sabendo que isso aqui é uma região extremamente travada, foi exatamente a dinâmica que o índice trabalhou. Ou seja, induzindo a galera a comprar, e esse cara aqui ele jogava para cima, capturava a liquidez e derrubava para baixo. E essa dinâmica ele ficou construindo praticamente o dia inteiro. Tá bom? Então, as melhores oportunidades do dia aconteceram aqui, ó, nessa parte superior e contra essa movimentação que estava induzindo alta. Tá? Não vai ter muito o que dizer, pessoal, desse dia, porque naturalmente foi um dia ó, extremamente travado. Amanhã, ó, a parte da manhã, ela finalizou exatamente aqui, ó, nessa linha que eu estou colocando para vocês. No restante do dia, ó, não aconteceu nada, tá? Nada, 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 nada. Beleza? Então aqui, ó, quem se arriscou na compra foi estopado o tempo inteiro, ó. Todos os gatilhos que foi gerado na compra foram estopados. Todos. Simplesmente todos. Tá bom? Essa base inferior, ah não, Thiago, mas eu podia ter comprado aqui, ó, nesse movimento. Tá, só que nesse movimento aqui, se você for analisar lá no teu contexto, você tinha muitas regiões na frente também. Beleza? Então, o que poderia ter acontecido? O preço poderia ter vindo, feito o pullback na VWAP nas regiões e continuado. Que foi exatamente essa sugestão que ele deixou aqui, ó. Tá vendo esse candle pretinho aqui, ó? Tem um candle pretinho bem aqui, ó. Um gatilho, ó. Tá vendo? Aqui foi a primeira oportunidade assim visível do dia. Ó. Ele deixou o gatilho, aí o que aconteceu? Primeira sacanagemzinha do dia. Absorveram. Então a galera que vendeu aqui, eles absorveram, jogaram para cima e estoparam aqui, ó. Aí começou. Jogos vorazes, tá bom? Então assim, todas as compras aqui invalidadas pelo contexto. As melhores oportunidades foi vender nesse topo, entendendo toda aquela parte da análise que a gente fez, tá? De forma didática, aqui a gente teve uma venda que foi absorvida, certo? Se você vendeu aqui, o stop foi curto, tá? E além disso, pelo restante do dia, tá? Aqui a gente teve uma barra gatilho, tá? Se a gente for analisar todo esse contexto aqui, ó, era uma retração, o preço ele vem, captura a liquidez dessa galera, tá? E te deixa outra barra de indução aqui, ó. Mas, logicamente, pô, comprar, tá? Bora pensar aqui, ó. Beleza, eu vou comprar aqui nessa barra gigantesca, meu stop tá aqui, minha entrada tá aqui. Cara, cadê a relação risco-retorno com um paredão desse aqui? Ó? Você não tem espaço para o trade andar. Não tem, você está na cara de um paredão. Então esquece. Então foi um dia de muita manipulação, tá? De muita frieza na análise, principalmente do contextual, para você entender toda essa dinâmica aqui, tá? E principalmente, pessoal, entender por que o índice está travado. Porque em um dos ativos de análise, a gente está com cenário de compra, que é o índice, né? A gente está ultrapassando ali o nosso CTB, e no IBOV
a gente está com um cenário de venda. Então tá aqui, ó. Vou botar aqui no 60 minutos, que é para vocês olharem para os dois ativos e entenderem, tá? Olha aqui, ó. Entendam isso, tá, pessoal? Isso é importante. Então vou colocar aqui, ó, o índice, ele está saindo do CTB e o IBOV, ele está fazendo o pullback para cair. O CTB do IBOV está passando aqui, ó. Beleza? Ó, é essa a nossa dinâmica, para você entender o porquê que a gente está aí tão travado. Tá bom? Olha aí, ó. Tá vendo? Ó, o CTB do índice é esse grandão aqui, ó. E o CTB do IBOV é esse aqui, ó. Certo? Bom, esse nosso diário, esse nosso fechamento foi muito mais um bate-papo aí sobre contexto, né, visão de mercado, do que necessariamente aí oportunidades de trade no dia. Eu acredito aí que a maioria da galera que tentou entrar, infelizmente, foi estopado, tá bom? Não foi um dia legal, foi um dia bem complexo, muita indução, muita manipulação. Show? Até mais, pessoal. Fica com Deus. Até a próxima.